Olá pessoal, tudo bem? Sou Lisiane Facundes, estudante do curso técnico de enfermagem, e algumas pessoas me perguntam qual a matéria mais difícil, assim, que eu poderia falar para ter um reforço. Então eu listei aqui as matérias que eu fiz no curso, vou estar falando para vocês cada uma, não vou explicar cada uma porque o vídeo vai ficar muito longo, mas vou falar todas e depois que eu falar todas elas, vou falar para vocês qual foi a matéria que eu tive mais dificuldade. A primeira matéria que eu estudei foi História da Enfermagem, Ética e Legislação. Essa matéria ela fala sobre o surgimento da enfermagem, sobre ética também que o profissional tem que ter dentro da unidade que for trabalhar, hospital, UBS, clínica, sobre os direitos e deveres que o profissional tem. A segunda matéria foi Microbiologia e Parasitologia. Essa matéria vai falar mais sobre essa parte biológica, de bactérias, parasitas, fungos. E a terceira matéria foi Psicologia aplicada à enfermagem. Essa matéria também já é bem explicativa, falar sobre a parte psicológica. A outra matéria foi Epidemiologia e Processos Patológicos. Essa matéria fala sobre... Temos um exemplo agora da pandemia, da Covid. Essa matéria ela estuda muito essa parte de epidemiologia, de pandemia, desses surgimentos de vírus. A outra matéria foi Nutrição e Dietética. Também já é uma matéria que é bem explicativa, que vai falar sobre a parte de nutrição. Outra matéria foi a Farmacologia. Essa matéria já envolve cálculo, que é preciso fazer cálculo de medicação para ser administrado no paciente. Você precisa ter noções de matemática. Anatomia e Fisiologia. Essa matéria já vai estudar o corpo humano, sobre veia, músculo, essa parte da musculatura, parte esquelética, para saber onde que vai ser aplicada as medicações. Outra matéria foi Política de Saúde. Outra matéria, Português Instrumental. Essa matéria tem esse nome, mas não tem nada a ver com instrumento. Não sei por que eles colocaram esse nome instrumental, mas é o português básico. Porque no hospital você vai precisar fazer anotações de enfermagem, tudo que você for fazer com o paciente precisa anotar. Então você tem que ter uma noção básica de português, né? Não ter erros, não ter rasuras na hora de fazer os relatórios dos pacientes. A outra matéria foi Saúde do Trabalhador. Essa matéria vai trabalhar sobre a saúde do enfermeiro, técnico, auxiliar, porque o profissional ele precisa primeiro cuidar da sua saúde para poder cuidar do outro. Outra matéria foi Informática Básica. Essa matéria é importante para fazer as anotações do paciente também, porque tem lugares que não é feito essa evolução do paciente manual, ela é feita pelo computador. Então você tem que ter uma noção básica de computação para mexer com o computador para fazer a anotação do paciente. Em muitos lugares ainda é feito manual. Na UBS, por exemplo, é feito manual. Você tem que ter a ficha lá do paciente e tudo que você fizer com o paciente você vai escrever tudo lá no prontuário do paciente. Mas tem hospitais que já é mais evoluído e você vai ter que fazer tudo no computador. A outra matéria foi Fundamentos de Enfermagem. Essa matéria é uma das matérias mais importantes da enfermagem, porque é a matéria que vai ensinar você os cuidados com o paciente, em partes de curativo, medicação, banho no leito. E essa matéria era uma matéria que ela é
prática. A prática é a parte de estágio. Então, quando você já tem a matéria de farmacologia, anatomia e fundamentos, você já está apto para ir para o seu primeiro estágio. Mas vai depender da sua instituição, da escola que você for estudar, porque depende muito da disponibilidade dos locais de estágio. Se não tiver um local para fazer credenciado, então vai ter que esperar, mas aí depende de cada escola. A outra matéria foi saúde coletiva. Saúde coletiva também é uma matéria que ela é teórica e prática. São duas matérias diferentes, são duas matérias separadas, quero dizer. Você primeiro vai fazer a teórica, depois você vai fazer a matéria prática, que é o estágio. Você vai ter 2 notas nessas matérias. Não é uma nota para as duas, são notas separadas. A outra matéria foi saúde mental. Essa matéria de saúde mental vai estudar mais essa parte dos pacientes psiquiátricos. A outra matéria foi enfermagem na terceira idade. Em algumas escolas, essa matéria tem o nome de saúde do idoso. Depende muito das instituições. Cada instituição tem um nome diferente, mas é o mesmo conteúdo. A outra matéria foi clínica médica, que também é uma matéria que era teórica e prática. A saúde mental também é uma matéria teórica e prática. A terceira idade também é uma matéria teórica e prática. A outra matéria foi enfermagem em clínica cirúrgica. Essa matéria vai falar sobre os centros cirúrgicos, tipo de cirurgia, os materiais, os instrumentos cirúrgicos que é utilizado nas cirurgias, qual a função ali do técnico de enfermagem no centro cirúrgico, o que o técnico faz no centro cirúrgico. A outra matéria foi administração e enfermagem. Essa é uma matéria só teórica. A outra matéria é enfermagem na saúde da mulher. Então, vai estudar tudo sobre a saúde da mulher. Parte ginecológica, parte hormonal. A outra matéria foi saúde da criança e do adolescente. E as 2 últimas matérias foi enfermagem em emergência e enfermagem em pacientes críticos. Essas 2 matérias também são matérias teórica e prática. No total são 32 matérias, sendo 22 teóricas e 10 práticas. Mas esse total de matérias não são uma regra. Pode ser que em outras instituições tenha mais ou menos. Pode ser que os nomes sejam iguais ou semelhantes, mas é o mesmo conteúdo. Então, dessas matérias, a que eu tive um pouco de dificuldade foi em farmacologia, que é uma matéria que envolve cálculos. Então, às vezes tem pessoas que têm um pouco de dificuldade com matemática, vai encontrar uma dificuldade nessa matéria. Então, é a matéria que eu indico você ter um reforço, já ir pesquisando se você tem pretensão de fazer o curso. Mas não é nada tão dificultoso que se você estudar, você vai conseguir. E todas essas matérias eu já fiz, já concluí todas elas. Só estou concluindo agora os estágios. Então, foi uma matéria que eu tive um pouquinho de dificuldade, mas não é impossível. Então, essas foram as matérias que eu fiz. Se você tem pretensão em fazer o curso, eu indico estudar um pouco sobre farmacologia. Espero ter ajudado. Até a próxima. Tchau!